Vamos começar o programa de hoje vendo justamente como que foi o empate em 1-1 na arena entre Atlético e Coritiba. E aí, Gil Rocha e Irapitan Costa? O jogo foi muito bem disputado. No primeiro tempo, mais equilibrado. No segundo, o Atlético dominou. Mas, de forma geral, um jogo tenso, como tem que ser, né? Mas muito bem disputado, né, Ira? Muito bem disputado. E, assim, eu imaginava o cenário muito mais do segundo tempo, com o Atlético dominante, mas logo Troca no de bola começo, bonita, né? hein? Ó, o drible e, para mim, uma falha do Bento, né? Falha. Quando o goleiro sofre o gol no seu canto, sempre é rotulado como uma falha, né? Eu então, acho que ele esperou o tentou cruzamento. adivinhar o que ia Tentou cruzar, adivinhar né? o cruzamento, até porque, né? O garoto é canhoto e a bola sobrou no pé direito. Essa comemoração eu acho desnecessária ali na cara da torcida adversária. Mas, enfim, mas ele nem olhou para a faz torcida, parte né? Eu acho que faz alegria. parte. Faz E parte logo da depois, 2 minutos Quase. depois, quase o segundo. Quase né? o segundo. O Rodrigo Pinho chega O atrasado. Robert lembrou um negócio interessante aí aqui. Onde que o jogador ia comemorar? Só tinha torcida do Atlético. podia ser um pouquinho dentro do campo, né? Mas é o normal, o cara faz o gol, já corre para a bandeirinha, né? Esse eu não condeno. E aí foi assim, né? O Curitiba, nesse erro do Vitor Luiz, com posse de bola, com opção de passe, ele faz o passe errado, Pablo retoma, faz a tabela com o Terans. Os dois gols foram bem trabalhados. O Terans né? poderia até ter batido, né? Mas o Terans, inteligente que é, rola para o meio da área, quase na entrada da pequena área, o Pablo fica frente a frente com o goleiro e empata o jogo. E a partir deste gol de empate, o Atlético melhora na partida, passa a pressionar o adversário, passa a gerar dificuldades para o Curitiba e o jogo fica mais a caráter para o Atlético. Curitiba, na verdade, no primeiro tempo, só reage nos acréscimos, quando tem uma cobrança de escanteio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o Chancellor, né, com esse chute do Vitor Bueno, o Gabriel fez de uma forma meio esquisita, porque ele já estava saindo, né, ele estava saindo da bola, e a bola veio mais para o seu lado direito, e ele recuperou-se do jeito que deu. Impedido. Esse estava impedido, acho que acertou o assistente, o Imazu, ele foi bem preciso, né? E o Curitiba só conseguiu chegar depois numa cobrança de escanteio. Esse foi o cenário, né, do primeiro tempo, de um jogo bem disputado, de um jogo com muita qualidade técnica dos dois lados. Né? O Vitinho perde essa oportunidade. E aí é o lance que eu falei. Vai ter a defesa, onde né? o Bento faz uma defesa sensacional. Linda. Né? De mão trocada ali, um cabeceio muito forte. E aí começa o segundo tempo. O segundo tempo começa com o Curitiba perdendo essa oportunidade aí, né? No cruzamento do Manga, o Pinho, a bola vem muito em cima, né? O Pinho não consegue amplitude, e aí começa a reação do Atlético. Bola no travessão, na cobrança de falta do Terans, né? E aí só deu Atlético. No segundo o Gabriel tempo passou apertado, defendendo do jeito que dá. Tem esse chute do Canóbio, olha a defesa do Gabriel. A bola ia lá no ângulo. Linda defesa, hein? Linda defesa. O Gabriel foi um dos destaques muito positivos Mas o Coritiba da partida. Não, acho que não foi nada. O Manga reclamou de pênalti, para mim ele chega já dobrando o joelho. Né? Mas o Coritiba não foi só defensivo no segundo tempo. É que o Atlético é normal também. Mas é que assim, quando teve essa pancada no travessão do Coelho, porque o que acontece? Ali já é o momento da confusão. Quando o Curitiba mexe na troca, né, coloca o Robson e já estava jogando, quando sai o menino, o Caio César, e entra o Potker pelo lado, o Potker e o Robson viram praticamente auxiliares dos laterais. E o Curitiba abdica de atacar pelos lados. Não consegue mais sair do seu campo. E o Atlético, do outro lado, o que faz? Ele coloca mais 2 volantes, com força física, o Christian e o Alex Santana. E ganha o meio-campo. Ganha o meio-campo e mete pressão. O segundo tempo foi muito, mas muito superior do Atlético em relação àquilo que o Curitiba produziu. Bom, daqui a pouco teremos aí tudo sobre a confusão, entrevista do Paulo Turra, do Antônio Oliveira. Mas ficou de bom tamanho o empate, não? Eu sou daquela opinião de que justiça é bola na rede. Né? E o Curitiba fez por onde chegar ao seu gol, um belo gol. E, aliás, né, um garoto que começa aí ganhando uma condição de titular, um Atletiba na casa do adversário e mete para a rede, ele é diferente.
Ele é um jogador bem interessante. Até ter riscado o chute naquele momento ali, percebendo o goleiro. O mais simples seria buscar o cruzamento, exatamente. Né? E ver o goleiro e mete no canto e faz o gol. E assim, e o Atlético, apesar do volume, apesar da bola no travessão, de uma grande defesa do Gabriel, o Atlético pressionou, mas não conseguiu chegar ao gol. Né? Méritos ao Coritiba, que se defendeu bem, que tem um goleiro em uma ótima fase. Então, eu acho que o resultado, ele é justo por causa disso. Se tivéssemos um vencedor, esse vencedor seria o Atlético, pelo volume de jogo, pelo que produziu. Em outras palavras, quem esteve mais perto de vencer foi o Atlético. E eu até nem acho que seja por uma postura muito defensiva do Curitiba, o Atlético foi amassando mesmo, com muito entusiasmo por parte da torcida e dos jogadores. Mas é aquilo que eu disse agora há pouco no CNT Esporte Debate para o Brasil todo. Para o equilíbrio do Campeonato Paranaense, acabou sendo bom o empate. Sim. Porque o Atlético livraria 5 pontos do seu grande rival, né, mantendo 100% de aproveitamento, essa coisa toda. Então, para essa reta final da fase de classificação, acabou sendo até interessante o empate. E fica em aberto, né? Porque tanto o Curitiba quanto o Atlético têm jogos difíceis pela frente. Ainda vão encarar o Operário, né? Vão encarar o Se o Atlético ganha o jogo, praticamente estava definida a liderança, o primeiro lugar da fase. E é importante a liderança, né? Pelo que vem lá na frente, a questão de mando de jogo, etc. Já nós teremos também a participação do Marcelo Ortiz, direto da Arena. O Marcelo que narrou esse jogo hoje pela rádio Banda B. Aliás, já podemos chamar o Marcelo Ortiz? Marcelo Ortiz. E aí, Marcelo, como você acompanhou, você que narrou esse jogo de hoje pela rádio Banda B, esse empate em 1-1 hoje entre Atlético e Coritiba, Marcelo. Osmar Antônio, o jogo a gente poderia falar muita coisa boa do jogo. A partida em si, o jogo disputado, teve duas equipes em primeira divisão e mostrando que estão no caminho correto. Para mim, o destaque positivo no caso do Curitiba, o garoto Caio César, que mostrou muita personalidade, faz o gol no começo da partida, mostrou que é um jogador que veio para ficar. Não é por acaso, realmente, que é um jogador que tem que ser bem trabalhado. Ele talvez tenha sido o grande destaque, além do Gabriel Vasconcelos, fez defesas espetaculares pelo lado do Curitiba. Pelo lado do Atlético, e aliás, diga-se de passagem, o Márcio Silva fez um jogo bom, seguro. Uma pena se envolver na reta final, na bronca, começou tudo com ele e com o Terence. Pelo lado do Atlético, destaca o Pablo, não é de hoje, ele vem fazendo partidas muito boas, uma sobriedade, uma tranquilidade, uma qualidade técnica realmente que chama a atenção positivamente. E o Bento, quando precisou, também fez boas defesas. Dois times com boa qualidade, com bola na trave, com gols, poderíamos falar só disso, Osmar. Lamentavelmente, não temos como esquecer dos episódios tristes do final do jogo. Começa com o Terence e com o Márcio e, de repente, passa por todos os jogadores, inclusive com agressões feias ocorridas, invasões a campo. Isso não tem nada a ver com futebol e eu só posso lamentar, Osmar, que a gente tenha que falar de volta, num momento como esse, de atitudes tristes, como ocorreram de jogadores e de alguns torcedores. É lamentável porque o jogo prometia ter sido um dos melhores atletismos dos últimos tempos, especialmente em campeonato estadual. Concordo com você, Marcelo. Já, inclusive, vamos falar tudo a respeito dessa confusão que aconteceu na Arena. O Ira falou agora há pouco, no programa em rede nacional, no CNT Esporte Debate, que, infelizmente, para o futebol paranaense, isso vai para todo o Brasil, para o mundo. Pega a mão. Eu estou aqui com o GE. Globo, que é um dos principais portais, né, do país. As notícias vão subindo... Vem o nosso aí também. Por ordem de importância, mas só para, no Flamengo, Davi Luiz volta ao Mundial para interromper. Daí vai subindo, por ordem de importância. Esposa de Daniel Alves visita na prisão. Ancelotti preparou Rodrigo em pênalti de erro. Courtois está quase fora, vai subindo pela importância. A notícia mais importante, o Atlético e Coritiba terminam em confusão entre torcedores, entre jogadores em invasão de torcida.